Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como vocês sabem, a situação na Venezuela continua a mesma coisa. Nações livres e democráticas como Estados Unidos, Canadá, Áustria, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Espanha, França reconhecem Juan Guaidó como presidente interino. Isso significa que esses países constataram que Nicolás Maduro está à frente de uma ditadura perversa que é responsável pela crise humanitária que o país sul-americano está enfrentando. Por outro lado, países não muito simpáticos à democracia, como Rússia, Irã, Cuba e China, se posicionaram a favor de Nicolás Maduro. O prolongamento aí dessa situação coloca o mundo em uma espécie de reedição da Guerra Fria. O primeiro alívio aí que nós aqui no Brasil podemos ter em face disso é que estamos do lado certo. Estamos do lado daquelas nações que favorecem as liberdades individuais e democráticas. Inclusive o Brasil foi um dos primeiros países a apoiar Juan Guaidó. Se o Fernando Haddad aí tivesse ganhado as eleições, não tenha dúvidas que hoje faríamos parte do eixo do mal. Apoiaríamos um regime genocida e totalitário e ainda muito provavelmente enviaríamos recursos dos nossos cofres públicos não em forma aí de suprimentos ou de ajuda humanitária para um povo que morre à míngua, mas para fortalecer a ditadura do Maduro. Imagina só a imagem que teríamos diante das nações livres e desenvolvidas. Mas enquanto o mundo se divide, a ONU opta por não tomar posição e assim buscar o caminho do diálogo e da mediação diplomática. Acho estranho que a entidade consegue aí se posicionar muito bem quando o assunto é aborto, casamento gay ou os males causados aí pelo mansplaining. Mas quando o problema é uma crise humanitária causada aí por uma ditadura socialista, aí o melhor é ficar em cima do muro e tentar conversar. Até o Papa Francisco, o mesmo Papa que disse que um verdadeiro cristão constrói pontes e não muros, que disse que comunistas pensam como cristãos, o mesmo Papa que usou a Missa do Galo para traçar um paralelo entre a Sagrada Família e os refugiados islâmicos, e que recebeu de Evo Morales uma cruz no formato da foice e do martelo, o símbolo do comunismo. Agora se dispõe a mediar o impasse na Venezuela. Até aí tudo bem, mas o problema é que em nenhum momento o senhor Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, declarou que Nicolás Maduro é um ditador e muito menos reconheceu Juan Guaidó como o presidente legítimo. Tentar mediar essa situação através do diálogo é o mesmo que achar que alcançaremos aí a paz mundial através do discurso polido de alguma ganhadora do Miss Universo. Qualquer tentativa de resolver o problema da Venezuela que não seja pelo reconhecimento de Juan Guaidó como presidente do país é o mesmo que permanecer conivente com o atual regime tirânico. Ficar em cima do muro, fazendo discurso pacifista, é permitir a continuidade de uma terrível crise humanitária. É permitir que seres humanos continuem morrendo de fome. Hoje, até podemos ver aí a mídia e boa parte dos progressistas condenarem o regime do Maduro, mas se recusam a apontar para o socialismo como real culpado. E enquanto famílias inteiras se matam nas fronteiras para fugir da escassez daquele lugar, a ONU e até o Papa clamam por uma solução pacífica sem explicar que solução seria essa. Será que acham mesmo que o Maduro vai entregar o poder voluntariamente e se entregar aí para ser preso pelos seus crimes? A verdade é que se esse impasse se estender por mais tempo, uma guerra civil generalizada será inevitável na Venezuela. E quando os opositores do regime e civis começarem a morrer, as tropas americanas vão intervir. Como o próprio Trump já deu a dica quando mencionou que as opções estão todas na mesa.
E sinceramente, eu não consigo aí vislumbrar outra alternativa que não seja através do confronto direto. E nesse caso, pelo menos os venezuelanos terão uma chance de lutar pela sua liberdade, o que é muito mais digno do que aceitar passivamente a escravidão e a miséria que são impostas pelo socialismo. A ajuda de outros países em favor de um povo que foi previamente desarmado pelo seu algoz é mais do que bem-vinda. E quando isso acontecer, já sabemos qual será o tom da narrativa da grande mídia e de todos aqueles que ficaram em cima do muro. Ah, os americanos têm interesses econômicos, estão de olho no petróleo. Quando George W. Bush declarou guerra contra Saddam Hussein e invadiu o Iraque com as tropas americanas, a mídia mundial e a ONU caíram de pau em cima dele. E ainda o acusaram pela morte dos inúmeros soldados americanos que estavam em confronto direto com a guarda republicana do Saddam Hussein. Porém, nos últimos dias de guerra, quando se abriram os cemitérios clandestinos nas prisões iraquianas e começou a contagem dos cadáveres, todos perceberam que a decisão de Bush tinha sido moralmente acertada. Pois qualquer país que mata 300 mil prisioneiros políticos tem de ser invadido e subjugado imediatamente, ainda que não represente aí perigo nenhum para as nações vizinhas. As soberanias nacionais devem ser respeitadas, sim, mas jamais para além aí do ponto em que se arrogam o direito ao genocídio. Mesmo que a Alemanha nazista não quisesse fazer guerra com o mundo e se limitasse apenas aí no seu território, colocando os judeus nos campos de concentração para serem eliminados, é óbvio que outras nações deveriam intervir na soberania do país. Isso é o mínimo que se espera. E no caso do Iraque, cada protelação da ONU em agir custou na média a morte de 30 iraquianos por dia. Enquanto ficavam com aquele discursinho pacifista, 20 mil civis morriam no Iraque ao longo de 2 anos. Isso é 5 vezes mais que o número de vítimas da guerra em si. Portanto, por ter estancado aí esse fluxo de sangue inocente com um número reduzido de baixas de ambos os lados e com a menor taxa de vítimas civis já observada em todas as guerras do século XX, Bush merece o respeito de toda a humanidade. Mesmo que seu real propósito não tenha sido aí de fato o de salvar vidas iraquianas indefesas das mãos de um ditador facínora. Talvez você ache um tanto quanto exagerado aí de minha parte traçar um paralelo entre Nicolás Maduro e Saddam Hussein, mas é inegável que nos 2 casos seguir as decisões da ONU representa a continuidade do problema. Infelizmente, em certas ocasiões, o diálogo não resolve e a paz só é estabelecida sobre os escombros de uma guerra. Curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui sua opinião, confere aí se sua inscrição continua, se você continua inscrito no canal, ative o sininho. Se puder ajudar o canal financeiramente, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo, valeu!